Oi! 3 motivos pelos quais podemos explicar os efeitos adversos associados a fármacos ou medicamentos numa linguagem mais popular. É isso que você ganhará me ouvindo nos próximos minutos. Antes disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e todas essas coisas que a gente sempre pede quando faz um vídeo no YouTube. Vamos lá? Três possíveis explicações para efeitos adversos. E exemplos, para ficar melhor. Primeira, o tradicional pensar em efeito adverso é pensar em molécula sobrando no corpo. Molécula sobrando no plasma. Normalmente, as moléculas entram no nosso corpo e elas têm maior afinidade por um determinado local que confere a ela o seu mecanismo de ação. Vamos pensar, por exemplo, nos antidepressivos. Os antidepressivos entram no nosso corpo e, em sua maioria, ou pelo menos os mais populares, eles são os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja, tem uma afinidade pelo transportador de serotonina do terminal pré-sináptico de neurônio, inibem esse transportador e, consequentemente, acumulam serotonina no espaço sináptico, que liga-se nos seus receptores para promover o efeito dos antidepressivos. Esse é o mecanismo de ação de boa parte dos antidepressivos. Mas, muitas vezes, quando estão em concentrações exageradas no corpo, eles acabam ligando-se também em outros locais pelos quais eles não têm tanta afinidade. E, por exemplo, podem se ligar no receptor colinérgico muscarínico que está lá na glândula salivar. E quando ligam-se nesse receptor, então, acabam bloqueando esse receptor e secando a boca. Então, contemplamos o primeiro motivo pelo qual podem acontecer efeitos adversos, que é o quê? Ter molécula sobrando no corpo, porque a dose talvez tenha sido exagerada para aquele determinado indivíduo. Consequentemente, essa molécula começa a ligar-se em outros locais pelos quais ela não tem tanta afinidade. E dessa maneira faz outros efeitos. Neste exemplo, efeito adverso. Veio pela minha cabeça um termo: efeito pleiotrópico das estatinas. Você já deve ter visto alguém usando uma estatina de maneira profilática para doenças do sistema cardiovascular. Pessoalmente, eu não gosto muito disso, mas o que justifica esta conduta de maneira científica são os efeitos pleiotrópicos das estatinas. Ou seja, as estatinas vieram ao mercado para inibir uma enzima que é HMG-CoA redutase. Porém, os tempos foram se passando e fomos percebendo que ela também tem afinidade por outros locais. E quando liga-se em outros locais, faz efeito anti-inflamatório, aumenta a estabilidade de placa e, consequentemente, começamos a ver alguns prescritores pensando em estatinas de maneira profilática. Mas, bom, esse não é o meu objetivo agora, ficar evoluindo sobre isso. Volta para cá. Qual é o objetivo desse vídeo? 3 justificativas farmacológicas e bioquímicas pelos quais existem os efeitos adversos. A primeira eu já falei. A segunda, uma segunda explicativa pela qual existem efeitos adversos é mecanismo compensatório. O que é um mecanismo compensatório? Vamos ver um exemplo disso aqui. O paciente, por exemplo, usa um vasodilatador. Usa uma droga como o nifedipino, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, e faz uma vasodilatação. Como um efeito adverso, ele faz taquicardia. Você me pergunta, Fabrício, por que aconteceu a taquicardia induzida pelo nifedipino? Foi um mecanismo fisiológico compensatório. Ou seja, quando o fármaco promoveu uma vasodilatação contundente, consequentemente, meu sistema nervoso autônomo simpático foi ativado e aumentou a frequência cardíaca. Com que objetivo? Manter a pressão constante. Os nitratos podem fazer isso também, mononitrato de isosorbida, por exemplo, são moléculas vasodilatadoras que causam como mecanismo compensatório o quê? Como mecanismo compensatório, elas vão levar à taquicardia. Um outro exemplo, diurético. Se nós olharmos um mecanismo compensatório do uso crônico de diuréticos, está a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, qual é a conversa? Quando um diurético promove a excreção de líquidos lá no néfron e esse paciente não aporta líquidos, existe um mecanismo compensatório, que é o quê? A ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E se você me diz, Fabrício, não compreendi. Lembre-se que
que o sistema renina-angiotensina-aldosterona, quando ativado, promove a retenção de líquido. Então, esses mecanismos compensatórios nada mais são do que uma ativação fisiológica compensatória ao efeito do fármaco, para tentar manter aquele desejo da fisiologia que é a homeostasia. E o terceiro mecanismo que justifica efeito adverso de fármacos pode ser uma consequência do próprio mecanismo de ação. Um exemplo: um grupo de fármacos muito populares são os fármacos anti-inflamatórios não esteroides, populares FINE. Você pega o mecanismo de ação de um FINE, você tem que ele inibe ciclooxigenase 1 e inibe ciclooxigenase 2. São os populares inibidores de COX-1 e COX-2. O efeito anti-inflamatório se dá pela inibição da COX-2. Quando inibimos COX-2, inibimos a produção de prostaglandinas que produzirão vários dos desfechos do processo inflamatório, como dor, inflamação, a febre e assim por diante. Quando inibimos COX-1, inibimos a produção de prostaglandinas que, por exemplo, produzem o muco que reveste boa parte do nosso trato gastrointestinal. E aí, quando você usa, ou quando o nosso paciente usa um FINE de tempos ou por tempos mais duradouros, o que acontece? Esse FINE, quando inibe COX-1 e COX-2, inibe tanto a produção de prostaglandinas que produzirão o muco do trato gastrointestinal, quanto a produção de mediadores inflamatórios. Então, revisando em 1 minuto para você terminar esse vídeo consciente do que aprendeu. O objetivo foi apresentar para você 3 mecanismos que justificam os efeitos adversos de fármaco. Primeiro mecanismo: drogas sobrando no corpo. Exemplo: antidepressivos quando secam a boca, embora devessem ligar-se lá no transportador da serotonina, quando em altas concentrações bloqueiam o receptor da acetilcolina na glândula salivar e por isso secam a boca. Um outro exemplo: efeito compensatório. O paciente usa uma molécula vasodilatadora muito consistente e, com um mecanismo fisiológico compensatório, o sistema nervoso autônomo simpático promove taquicardia. E um terceiro, consequência do mecanismo de ação. Nosso paciente usa um anti-inflamatório que inibe COX-1 e COX-2. Quando inibe a COX-2, faz efeito anti-inflamatório, mas quando inibe a COX-1, inibe a produção de prostaglandinas que protegem o trato gastrointestinal, ou que produzem um muco que protege o trato gastrointestinal e, consequentemente, lesão gástrica induzida por anti-inflamatório. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, deixe os comentários aqui embaixo, caso você queira conhecer algum outro tipo de mecanismo, efeito adverso, ou que eu fale sobre a neurociência aplicada ao comportamento ou sobre a neurosuplementação. Interaja comigo, que eu interajo com você. Um abraço, fiquem bem, até uma próxima. Tchau!